Boa parte da população, pelo menos a grande maioria, concorda que o Dr. Enéas teria sido o melhor presidente que o Brasil já teve em toda a sua história. E isso é óbvio que deixou uma pergunta no ar que leva muitos ao erro. Por que um homem desses perdeu a eleição? O Brasil tem mesmo o governo que merece, mas na verdade não é bem assim. Ele perdeu as 3 eleições que disputou para a presidência, apenas porque a mídia, uma grande ferramenta de manipulação usada por aqueles que se consideram donos do mundo, omitiram, esconderam, manipularam e distorceram de forma criminosa as palavras do Dr. Enéas. Os nossos pais não tiveram como descobrir a verdade naqueles anos de 89, 94 e 98. É até covardia criticá-lo, sendo que a única ferramenta de propagação da informação era a mídia que eles justamente achavam, e infelizmente mesmo nos dias de hoje muitos ainda continuam achando, que é a voz da verdade. E está de fato do lado do povo. O que a imprensa fez e continua fazendo foi um crime contra Enéas. Quando ele se candidatou em 1989, tendo que inclusive fundar um partido, o PRONA, que de início só tinha médicos, Enéas, com apenas 17 segundos de tempo de propaganda eleitoral, teve 360 mil votos, ficando em 12º lugar entre os 21 candidatos. Com muita luta nas eleições de 94, ele conseguiu 1 minuto e 17 segundos de tempo de propaganda eleitoral. E mesmo sendo atacado pela imprensa, ele obteve 4,6 milhões de votos, ficando em 3º lugar, atrás apenas de Fernando Henrique e Lula. Isso assustou toda a imprensa imunda e imoral. Eles o detestavam e são comandados pelos senhores do mundo, que têm um grande interesse de nos tornar uma nação fraca. Enéas fez a proposta de criar uma bomba atômica para o Brasil poder se defender, se tornar uma potência mundial. A imprensa distorceu as palavras do cara e o levaram para programas de humor para ridicularizar e transformar o nome Enéas em uma piada. Para finalizar o crime contra este homem mais sábio do país naqueles dias, eles diminuíram seu tempo da propaganda das eleições para a presidência de 1998 para 35 segundos. Veja que absurdo, o cara fica em 3º lugar nas eleições passadas e lhe dão um tempo para falar menos do que deram em 89. Se você somar o tempo total das propagandas. Com isso, as chances de Enéas para ser presidente realmente acabaram. Ele teve nas eleições de 1998 apenas 1.447.9 votos, uma queda realmente significativa, mostrando que o plano dos malditos e imundos da imprensa funcionou. A imagem de Enéas ficou tão ruim que em 2000, quando ele se candidatou à prefeitura de São Paulo, teve apenas 3% dos votos. Você vê como esses malditos senhores do mundo conseguem manipular a cabeça das pessoas. Um cara que teve 4 milhões de votos em 94 não conseguiu nada em uma eleição para prefeito. Mas já em 2002 a internet começou a se popularizar pelo Brasil. E a verdade começou a aparecer para o povo. E o cara que conseguiu apenas 3% dos votos para prefeito, dessa vez consegue bater o recorde dos recordes, 1,57 milhões de votos, sendo o mais bem votado deputado da história desse país. Os senhores do mundo com isso não dava mais para segurar Enéas. A informação estava chegando ao povo. A manipulação e as mentiras que eles contaram sobre Enéas estava para cair por terra. Foi aí que saiu o plano para acabar com a vida de Enéas. Para você saber mais detalhes sobre isso, veja o meu vídeo, Enéas vs Illuminatis. Nele você vai saber de todos os detalhes como conseguiram desenvolver a doença para matá-lo. Só que graças a Deus muitas pessoas estão despertando para a verdade. Pois assim está escrito nas escrituras, em Lucas 12:12. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Cumprindo assim as escrituras, todas as palavras ditas por Enéas estão finalmente chegando nas nossas mãos. Tudo isso graças à popularização da internet. Até quando vai permanecer assim nós não podemos saber, porque eles estão tentando proibir canais como o meu. Estamos quase perdendo o canal 1 com 30 mil inscritos. Já sofremos 2 strikes. E o terceiro não demora muito por vir. Por isso mesmo é extremamente importante que você se inscreva e compartilhe os vídeos desse novo canal. Traga mais um pra cá. Vamos fazer essa corja entender de uma vez por todas que eles não podem nos manipular tão fácil como eles faziam antigamente, como fizeram com nossos pais. Infelizmente Enéas não foi nosso presidente. Perdemos uma grande chance de mudar o rumo das coisas. Mas suas palavras estão aí e hoje desperta milhares, todos os dias que a escutam. Eu posso dizer para vocês que Enéas, mesmo com toda aquela inteligência dada por Deus, não perdia sua humildade. E com isso consegui enxergar claramente a presença de nosso Deus, porque de fato ele era um homem de Deus. O vídeo que eu irei apresentar para vocês agora vai mostrar claramente isso. Enéas, através de estudo científico, não estamos falando aqui de fé, mas sim de fatos. Ele pôde perceber a presença do nosso Deus Criador em sua mais maravilhosa criação, o ser humano. Além, é claro, dos detalhes de cada coisa nesse universo, como por exemplo uma gota d'água que cai no chão. Mas eu não sou o mais indicado para explicar isso a vocês, e por isso eu deixo que o mestre Enéas fale para você. Acompanhe esse vídeo comigo agora. Quanto mais os telescópios se desenvolvem, os radiotelescópios, quanto mais se aponta o nosso olho para o universo, mais desesperado o ser humano vai ficando. Pela sua insignificância cósmica.
Nós somos, como dizia o Carl Sagan, falecido, um pálido ponto azul no universo. Nós, o planeta, um pálido ponto azul. E diante de tantas considerações, de novo, eu volto a pergunta: que século é esse que está acabando? Quanto conhecimento, quanta informação! Há poucos dias eu estava no programa de rádio e tive à minha frente um astrônomo famoso, todo mundo sabe que é o professor Mourão. Estávamos conversando ao vivo, e diante de todas essas considerações, ele disse que não cria na vida depois da morte. Ele disse, ao vivo: eu creio na vida por aí espalhada no cosmos, eu também creio, mas creio que quando a gente morre não sobra nada. E aí eu retruquei. Nós éramos 4 pessoas, um monge beneditino, um pastor protestante, eu como médico e o professor Mourão. Eu respeito a sua opinião, eu respeito a opinião de qualquer ser humano, mas eu discordo. Quando eu olho para um cromossomo humano, um cromossomo, um nosso, ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. Todo mundo aqui é médico, todo mundo sabe que os nucleotídeos são feitos de uma base hidrogenada, de um radical fosfato e de um açúcar, ribose dos óxidos. Todo mundo sabe. 5 bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado dele, lá dentro dele, as bases: adenina, citosina, guanina e timina. Então o senhor pode dizer que o cromossomo humano, 5 vezes 4, trabalha com 20 bilhões de unidades de informação, bits, né? Bits. É possível provar, e os senhores, depois de 4 meses de confiança, creio que acreditam em mim, é possível provar que uma letra de qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com 6 bits. Qualquer letra. Ora, se eu estou falando do nosso cromossomo humano, um cromossomo humano, se ele tem 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, se eu agora quiser transformar isso em letras, quer dizer, o que está escrito no cromossomo meu, de qualquer um de nós? Se eu divide 20 por 6, certo? 6 bits cada letra, vai dar 3 de uma fração, 3 bilhões de letras. Vamos ver o que é isso? Tem um tema aí. 3 bilhões de letras. Uma palavra nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais, né? A gente conhece o que a gente vê. Eu não tenho a felicidade do meu amigo do lado que fala 6, 7 línguas. Mas das comuns, inglês, francês, italiano, brasileiro. Uma palavra tem em média 6 letras. 6 letras. Tudo que eu estou falando é do cromossomo nosso. Se são 3 bilhões de letras, se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500 milhões, tá, de palavras. 500 milhões de palavras em um cromossomo. Veja onde eu vou chegar. Se uma página de um livro, qualquer livro, um livro como esse, se uma página tem em média 300 palavras, uma página, tudo é cromossomo. Se o senhor dividir 500 vezes 10 a 6, 500 milhões de palavras, por 300 palavras em cada página, simplificando isso aqui, vai dar quase 1,7, vou arredondar para 2. Vai dar 2 bilhões de páginas num cromossomo. Se o senhor pegar um livro médio de 500 páginas, se o senhor dividir, fazer aqui em cima, se o senhor dividir 2 vezes 10 a 6, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a 5, né? Curso primário. 2 vezes 10 a 6 é uma coisa que 20 vezes a 5. Se eu dividir isso aí por 500, né? 500, mais ou menos. 500, né? Se eu... 2 bilhões, voltando, para eu não errar nas contas. 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, 3 bilhões de letras, 500 bilhões de palavras, dividido por 300, 2 bilhões de páginas. 2 bilhões de páginas, dividido, o senhor vai ter assim, ó. 20 dividido por 5 vai dar 4. Tá aqui. 10 a 5, 10 a 2, dá 10 a 3. O senhor tem 4 mil
500 páginas escritos em um cromossomo. Como eu sei que tem muita gente que é como eu lá de nós, e não vai entender bem o assunto, até porque o áudio não é da melhor qualidade. Eu vou tentar explicar, embora vai ser difícil porque meu entendimento é quase como o do Lula, ou seja, é quase nada. Mas vamos tentar e ver o que a gente consegue. Basicamente o que Enéas está dizendo é que cada cromossomo, que é esse trocinho aqui onde dentro fica o DNA, se você pegar e traduzir o que está escrito nele, você vai ter 500 bilhões de palavras. Em páginas de livro, você vai ter exatamente 2 bilhões de páginas, o que renderia 4.000 livros em um só cromossomo. Nós seres humanos temos 46 divididos em 23 pares, ou seja, você e eu, nós somos uma biblioteca ambulante de informação. Tudo que seu rim, seu coração, todo o seu corpo deve fazer está programado nisso. É muito mais bem feito do que o seu computador. É impossível então que isso seja apenas um acidente como muitos creem. Eu digo sempre nos vídeos, recorra à matemática e veja quais são as chances possíveis disso acontecer. Para acreditar que isso seja realmente um mero acaso, uma série de acidentes, você também deve acreditar que se eu jogar no mar do Brasil um problema de matemática em um caderno e um lápis lá nos Estados Unidos, daqui a alguns anos, quando eu for procurar, vou encontrar o problema resolvido em alguma ilha deserta. Outro melhor exemplo, um de games que eu gosto muito. Imagine que eu espere jogar um PlayStation 4 no mar e espere alguns anos para ver se vai sair um PlayStation 8. Quem sabe a Sony anda fazendo isso, por isso mesmo demora alguns anos para sair um console novo. É coisa de louco, meus bons amigos. Se você parar para analisar, você vai ver claramente isso. Você viu aí no vídeo, se você prestou atenção, que o sistema tenta manipular o entendimento das pessoas. Se você prestou bem atenção no começo do vídeo, vai lembrar que o professor dele disse perante todos os alunos que não acreditavam na vida após a morte. Agora veja como isso pesa na cabeça de um aluno que já está com a mente preparada para absorver tudo o que aquele homem que está ali no papel de professor disser. Mesmo sem querer, ele acaba entendendo aquilo como fato, como regra, como lei, porque sua mente está condicionada para aquilo. Só que no caso de Enéas, ele era um homem de fibra, um homem de caráter. Não tinha medo de dizer a verdade nem meter a cara nos estudos. Mesmo ele sendo um estudante, ele tinha grande conhecimento. Então ele se levantou e disse: respeito sua opinião e de qualquer ser humano, porque é assim que tem que ser, mas eu discordo plenamente. Aí você vê a coragem e a iluminação divina que esse homem tinha. Enéas não disse isso apenas para contrariar seu professor como os rebeldes fazem. O que diferencia um rebelde de um revolucionário é que o rebelde apenas quer mudar e destruir o que existe, mas ele não sabe o que seria melhor colocar no lugar, ele só quer destruir. Ele simplesmente não aceita o que está diante dele, mas não pensa em nada melhor para pôr no lugar. Já o revolucionário é totalmente diferente. Ele tem um profundo conhecimento do sistema que está ali, e já tem milhares de soluções para cada problema, porque ele conhece bem as falhas do sistema. Um detalhe que prova que Enéas era uma grande ameaça para a nova ordem mundial, e que ele de fato estava marcado para morrer desde que criou o Prona, é o número que foi escolhido para seu partido. Lidera o número 56. Se você somar 5 mais 6 vai ter o número 11. E esse número é usado pelos Illuminati para sacrifício. Vocês devem lembrar muito bem do 11 de setembro, de Bob Marley, que morreu no dia 11 às 11 horas. Todas terríveis tragédias acontecidas nesses dias, porque foram planejadas pelos senhores do mundo. Eles querem tirar os bons líderes do nosso caminho, as pessoas que nos fazem pensar, para assim os idiotas poderem ficar no lugar. É por isso, meus amigos, que eu vejo e concordo 100% com a Bíblia, quando Deus afirma que deixaria líderes. Você vê claramente que existem homens como Enéas, por exemplo, com vasta capacidade de entender assuntos complexos, que muitos como eu jamais dominaria. Eu considero de profunda arrogância achar que todos são capazes de exercer uma função de liderança apenas porque se consideram esforçados. Eu vejo, por exemplo, aí em sites pessoas rebatendo informações contidas na matérias, mas elas não têm um mínimo de conhecimento do assunto. E como alguns grandes canais estão fazendo aqui recentemente no YouTube, eles estão falando dos Illuminati. Cara que fala de fofoca, de piada, de besteira, tá falando de Illuminati. A arrogância dos caras é tremenda. Os caras leem 2 linhas de uma página que afirma que eles começaram na Alemanha. Tomam isso como verdade, lançam um vídeo meia boca negando e ridicularizando o assunto. Agora eu deixo um alerta aqui. Tem gente levando algum para fazer isso, meus amigos. Tomem cuidado com os canais que vocês seguem. Comece a observar que a rede podre de televisão já começou a contra-atacar. Ela está ridicularizando o assunto, fez até um personagem. Se você lembrar bem das eleições passadas, muitos canais também apoiaram a Dilma. Depois saiu muitas histórias que alguns youtubers estavam levando algum para fazer isso. E agora com esse interesse da Rede Globo em ridicularizar o assunto, e com canais que nunca tocaram no assunto de repente se interessando, basta você somar 1 mais 1 para ter o resultado. É preciso que nós fiquemos atentos para novamente não deixarmos outro cara como o Dr. Enéas passar despercebido. Porque o poder dos senhores do mundo é grande, mas ainda não é pleno.
Vejamos agora o encerramento da palestra do Dr. Enéas. Dessas seis é uma coisa que divide assim. Se eu dividir isso aí por 500, né? 500, mais ou menos. 500, né? Se eu... 2 bilhões, voltando, para eu não errar nas contas. 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de pins, 3 bilhões de letras, 500 bilhões de palavras, dividido por 300, 2 bilhões de páginas. 2 bilhões de páginas, dividido, o senhor vai ter assim, ó. 20 dividido por 5 vai dar 4. Tá aqui. 10 a 5, 10 a 2, dá 10 a 3. O senhor tem 4.000 livros desse tamanho. 4.000 livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Que beleza. Eu me recuso a aceitar que isso é o acaso. Eu tenho o direito de me recusar. Eu olho para o PPLO, que a minha filhinha gosta. A menor estrutura viva em liberdade. Não estou falando do vírus, o vírus não é verdade. E veja aquela coisa, o PPLO tem um bilionésimo de 5 décimos de milionésimo do grama. É um bilionésimo da massa da meba. Vivo, se mexendo, cheio de enzima, uma confusão já. Não consigo aceitar. Eu vejo em tudo que me cerca a mão de Deus. Como os senhores foram meus alunos, deram-me essa honra, essa alegria, eu tenho o direito de, na virada do ano, do século do milênio, as discussões cabíveis, que seguindo o que vem, mas todo mundo está sentando aqui agora, não tem nenhum problema. Eu tenho o direito de lhes dizer que eu creio numa força extraordinária, que eu não consigo entender, não tenho nem pretensão de entender, estou longe demais para entender, mas eu creio em Deus. Eu creio que a diferença entre um pobre homem que vai ao chão e um profissional de medicina que cateteriza, que abre a artéria, é nível de informação. Todos nós nascemos, já nascemos com isso, com 4.000 volumes em cada cromossomo. É assim que a minha célula do olho sabe o que tem que fazer, a célula do fígado assim, está tudo programado. Nós somos todos semelhantes. Queiramos ou não, brancos, negros, judeus, árabes, africanos, tudo. Nada me irrita mais do que discriminação de qualquer forma. Odiosa. Somos todos humanos, queiramos ou não. Todos feitos, pelo menos na minha concepção, segundo o projeto do Criador do Universo. Sabe as palavras de um homem sábio. Como eu já imagino a discussão que o tema vai gerar, com muitos da geração mimimi dizendo: ah, mas o Enéas era judeu, era isso, era aquilo. Tem quem diga até que ele era ateu. Eu vou exibir um trecho de um programa quando lhe fizeram essa pergunta diretamente se ele acredita em Deus. E preste bem atenção, fizeram a pergunta com a máquina da verdade ligada. Aquela maquinazinha usada muito pelo FBI americano. Você fala e ela caboeta se você está mentindo ou dizendo a verdade. Doutor Enéas Carneiro, o senhor acredita em Deus? Sim. Ele disse: é verdade. Contra fatos não há argumento. Enéas era o político que falava a verdade. Eu quero dizer ao Brasil que o doutor Enéas Carneiro não mentiu em momento algum deste programa, apenas teve incompatibilidade com a máquina em momentos de estresse e que ganhou R$ 3.500. Agora, meus bons amigos, não adianta ficar dizendo por aí: volta Enéas, porque isso jamais vai acontecer. Não adianta também ficar dizendo que jamais teremos outro Enéas. O que nós podemos fazer agora é prestar atenção no que esse homem dizia, aprender com ele e procurar outro que se aproxime mais do seu plano de governo. Dessa forma, nunca iremos cometer o mesmo erro dos nossos pais. Eles ainda tinham a desculpa que não tinham a informação, mas nós agora temos até demais. Basta filtrar o que é bom. Se nós fizermos o nosso melhor, compreendendo sempre que política é um assunto que você deve se interessar muito, porque definitivamente pode mudar a sua vida para melhor ou pior. E lembre-se que a verdadeira inteligência do homem está em descobrir a Deus. Enéas foi uma grande prova disso. Com essa mensagem, nosso vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal e dar aquele like, porque o nosso canal tem 30 mil inscritos. Vamos fazer nosso novo canal crescer e ficar ainda maior do que era o primeiro.
Apesar que se Deus ajudar e nosso canal conseguir sobreviver a um ano de strike, aí eu começarei a postar vídeos lá também, por isso é muito importante que você se inscreva nos dois canais. Enquanto isso não acontece, vamos ficando por aqui. Espero vocês no nosso próximo encontro na hora da meia-noite. E um aviso em primeira mão para vocês, nós fizemos um vídeo em parceria com um canal oculto, o nosso amigo Jonathan Scriven. Nós vamos abordar muitos assuntos misteriosos e um deles é o assassinato do presidente JF Kennedy. Você não pode perder. Vai ser postado no dia 14/4/2006. Eu peço a presença da nossa família em massa. Vamos sentar o dedo no botão de like e compartilhar esse vídeo com força. Assim nossa participação vai ser um sucesso. E isso depende de vocês. Não se esqueça, dia 14/4/2016, no canal Oculto. Eu vou estar esperando por você lá. E se você ainda não conhece o canal Oculto, o link vai estar aí na descrição do vídeo, basta você clicar. Já vá logo se inscrevendo para quando o vídeo for postado você não perder. Estaremos juntos nesse dia 15 e também no sábado na nossa hora da meia-noite como de costume. Vou estar aguardando por vocês. Um abraço e até lá. Sempre encarando o sobrenatural.